minha casa, na minha sala, um aquário. Ele tinha mais ou menos uns 90 centímetros por 60 de altura. E eu tinha naquele aquário alguns peixes pequenos. E dentre esses peixes eu tinha uma carpa muito bonita, uma amarela. E eu direto todo mês eu ia comprar a comida para o peixe e assim. Aí um dia eu perguntei pro rapaz da loja, eu falei: quando que a minha carpa vai crescer? Porque eu vejo em alguns aquários, em alguns lugares, carpa grande. Ele falou: que tamanho que é a sua carpa? Eu falei: dá uns 25 centímetros. Que tamanho que é o seu aquário? Eu falei: é 90 por 60. Ele falou assim: nunca você vai ver essa carpa crescer. Eu falei: mas como assim? Eu trato, eu cuido. Ele falou assim: a carpa ela só cresce devido ao ambiente que ela está. Se você quiser que a sua carpa chegue a 1 metro de tamanho, você tem que tirar ela do aquário e colocar ela num lago. E eu estou entendendo que desse jeito é na igreja. Tem momentos em que Deus precisa nos colocar em ambientes maiores para nós crescer. Quantos acreditam que é ano de crescimento? Glória a Jesus. Pois bem, capítulo 21, versículo de número 8. Vamos ler o que é que está escrito? Quem me acompanha, diga amém. 1, 2, 3. E cresceu. Você pode melhorar, por favor. 1, 2, 3. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão deu um grande banquete no dia em que Isaque foi. Só até aqui, por favor. Com permissão do pastor Elias, o mês que vem agora, Deus está me levando para um estado chamado Belém do Pará. E eu vou ficar ali 15 dias. E o pastor que me chamou para estar nesse estado, ele falou: Júnior, a nossa região é muito pobre. Vocês do estado de São Paulo, vocês são muito ricos. A nossa região é muito pobre. E eu queria ver com o senhor, com respeito à estadia, se o senhor dorme, o senhor exige alguns lugares para dormir, ou exige alguma coisa para comer. Porque aqui a nossa tradição, devido à pobreza, é comer jacaré, macaco, tartaruga. Eu falei: pastor, tudo que se mexer, se o senhor matar, eu como. Porque Deus sabe que um dia eu já passei fome na vida. Então tudo que vem hoje é lucro. Eu estou falando isso porque depois do culto, eu tenho ali alguns bolos em pote. Crente pentecostal presta para duas coisas: para dar glória a Jesus e para comer. Tem pelo menos 3 pentecostal aqui. O primeiro sou eu, cadê o segundo? Então eu estou arrecadando fundos para isso, porque você entende que pregador, eu não estou falando de todos, porque tem uma galera aí que só venha. Mas tem lugares que Deus nos leva, não é para a gente ganhar, a gente vai ter que doar. Então eu estou fazendo esse trabalho para a gente poder estar lá, ganhar almas para o reino do céu. Você passa ali depois e você tem certeza que você vai ser abençoado e vai me abençoar em nome de Jesus. Pois bem, o capítulo de número 21 que nós acabamos de ler, se você redobrar a sua atenção, eu prometo, cadê o relógio? Que em 20 minutos, 25 minutos a gente entende tudo e entrega tudo que Deus colocou na nosso coração aqui hoje. Como a proposta é sobre o ano de crescimento, vocês estão lembrados que quando Deus fez a promessa para este homem, Abraão, ele tinha 75 anos de idade e Deus falou para ele no capítulo 12: eu farei de ti uma grande nação. As 5 promessas que Deus fez para Abraão no capítulo 12, todas elas se cumpriram. Quando Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, e foi peregrinar a uma terra que ele nunca viu, somente Abraão, Sara e o seu sobrinho Ló.
Eles estão peregrinando por vários dias pelo deserto, e Deus vai trabalhando na vida de Abraão, cada dia após dias. No capítulo 12, versículo 7, foi a primeira vez que Abraão levantou um altar para o Senhor. E eu amo isso daqui, porque Deus parece que gostou desse altar edificado. Porque a gente que é pentecostal, a gente sabe que quando tem altar, tem lenha, tem fogo. Quando tem fogo, tem fumaça. E quando tem fumaça, tem resposta. Deus só não aceita altar parado, altar quieto, mas altar em evidência tem resposta de Deus. Porque quando Abraão levantou o altar e edificou, lá vem Deus começar a falar com Abraão, e Deus começa a reanimá-lo acerca das promessas. E os dias vai se passando, pastor Elias. Abraão no capítulo 12 não tinha nada. No capítulo 13, Abraão já tem uma quantidade de pastores trabalhando para ele. Era Deus cumprindo a promessa. Aonde você colocar a planta do pé, Abraão, eu serei contigo. Isso é uma profecia para alguém aqui. Se você acredita que Deus falou com você, não pare, não desista. Aonde você chegar, edifique altares para Deus, adore ao Senhor, glorifique a Ele. O texto nos ensina, meus irmãos, que no capítulo 13, 14 e 15, já se passaram, não mais um ano, e já se passaram aproximadamente 15 anos, ou por que não dizer 12 anos. Abraão de 75 já está com 87. Agora preste atenção, porque no capítulo de número 16, quando Abraão está com 87 anos de idade, a sua mulher Sara, ela percebeu que ela não gerava, ela percebeu que ela não podia dar filhos a Abraão. Então ela chama Abraão e fala: Abraão, deita com a nossa empregada, a chamada Agar, então vai nascer a criança. Abraão deu ouvido para Agar, para Sara, e deitou-se com a empregada. Nasceu Ismael. Agora preste atenção, porque no capítulo 16, eu amo isso daqui, porque está escrito que quando Sara fala com Abraão acerca do Ismael que nasceria, ela falou bem assim, ó: a criança vai nascer, só que como se fosse meu filho, eu vou cuidar desta criança. E se você não sabe, Ismael nasceu, cresceu, chamando Sara de mamãe, porque na época a empregada não servia para outra coisa senão para servir. Então agora Sara está carregando Ismael no colo e dando toda a atenção de mãe para Ismael. Se você não sabe, Sara chamava Ismael de filho, o Ismael chamava Sara de mãe. Então eles estão crescendo. Eu imagino a alegria que tinha na casa, porque eu estou pregando para mães aqui, e estou pregando para pais aqui. Você sabe a alegria que você sente quando você carrega uma criança no colo. Toda a tristeza vai embora quando você vê o sorriso de uma criança. Então naqueles dias do capítulo 16 até o capítulo 21, a alegria estava correndo no quintal de Abraão, porque Ismael era considerado filho de Abraão. Agora o que chama a minha atenção é que a criança cresceu. Preste atenção, a maior alegria, pastor Elias, é quando o Senhor cada semana tem alguém nascendo aqui dentro. É como se fosse um filho para nós. A gente que já pastoreou a igreja, a gente se alegra quando uma alma se levanta a mão e rende-se aos pés de Jesus. Só Satanás que não fica alegre quando alguém se converte, mas o céu se alegra, a igreja faz festa quando um pecador se converte. Agora eu imagino a alegria que estava pairando na casa de Abraão. A criança nasceu, só que no capítulo 18, Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, a promessa que eu tenho com você não é com Agar, é você e Sara, vocês que vão gerar uns filhos. Só que no capítulo 18, Abraão está com 99 anos de idade.
Ele até Sara dá risada, até Sara duvida, porque Sara está com 89 anos. Ela diz: é impossível isso acontecer. Só que no capítulo de número 21 está escrito assim: e o Senhor visitou Sara com 90 anos de idade. Agora preste atenção, a Sara tem todos os sintomas de uma mulher grávida. Tem vontade de comer coisa estranha, os pés incham, a roupa estica, começa a vomitar pelos cantos. Aí alguém chama as senhoras parteiras para ver o que é isso, e as senhoras falam: Sara, você está grávida, Sara, você vai ganhar um bebê. E quando Sara completa 90 anos de idade, o menino Isaac nasceu. Olha que interessante, o menino nasceu, pastor. Não era para a alegria ser dobrada? Se quando Ismael nasceu, a casa fez festa, porque uma criança nasceu. Agora Isaac nasceu, a alegria era para ser dobrada. Só que não foi isso que aconteceu. A alegria veio porque Abraão, diz a Bíblia, quando Isaac nasceu, ele resolveu dar banquetes em homenagem ao filho que nasce. Só que a Sara do capítulo 16, que disse que Ismael seria seu filho, agora ela está rejeitando o Ismael. Por quê? Porque diz a Bíblia que ela percebeu que os dois começaram a crescer junto. Você sabia que existem dois tipos de pessoas que não aceitam o seu crescimento? O primeiro é Satanás. Satanás faz de tudo para você não crescer, ou você não lê a Bíblia. Êxodo capítulo 1 e versículo 30, Faraó mandou matar as crianças porque o povo estava crescendo demais. Lucas capítulo 2, Herodes mandou matar os judeus porque nasceria o Cristo, que era o rei. Então, se existe alguém que queria que você morresse, é Satanás. Ele fez de tudo para você morrer. Talvez colocou palavras contrárias, pensamento negativo na sua mente, dizendo que você não presta, você é o pior da sociedade, se mata, bebe veneno, se joga na frente de um carro. Mas o céu, todas as vezes que o diabo tentava te matar, o céu entrava na frente e dizia: não vai morrer, porque eu tenho promessa de Deus para a vida dele. Só quem tem promessa de Deus aqui, levante as mãos o mais alto que puder. Era para você morrer. A cachaça era para nos matar, a droga era para nos matar, mas o céu, antes da cachaça chegar, antes da droga chegar, o céu chegou primeiro e disse: Satanás, você chegou atrasado, eu já fiz promessa na vida dele. Fez de tudo para matar, só que não conseguiu. Já que quem não morre, nasceu e não morreu, então a tendência agora é crescer. E você sabia que o crescimento incomoda também. Eu falo isso sem medo de errar, porque esses dias atrás eu fui tomar um café na casa de um irmão, que ele tinha aproximadamente 1,98 m de altura. Só que ele era o menor da família. As primas tinham 2,3, 2,2. Eu me senti um anão naquela casa. Eu tinha que cumprimentar eles assim, ó. Aí eu entendo que crescimento é desse jeito. Por quê? Porque Sara percebeu: Ismael está com 13 anos, Isaac nasceu agora. Só que o que Sara não queria é que os dois crescessem junto. Por quê? Porque nessa maratona alguém ficará maior do que o outro. Você sabia? Isso é espírito de concorrência. Não era para ter na igreja, mas tem.
Quando Deus te chama, te salva e te dá dom, você vai crescer. Eu não sei a altura que você vai crescer, mas eu sei de uma coisa: o teu crescimento incomoda, porque tem gente que não faz nada, ele não lê a Bíblia, ele é um relaxado, ele não ora, ele não adora. Aí Jeová salva um cachaceiro, traz para cá e diz: vai crescer. O cara começa a ler, o cara começa a adorar, e no mundo espiritual o cara está crescendo, está crescendo, está crescendo. Isso incomoda, mas queira Satanás ou não, a Bíblia diz que uns planta, outros rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Pegue na mão de alguém e fala: a tua casa vai crescer. Fala: a tua família vai crescer. É como uma semente que foi jogada na terra. A água do Espírito, ela já foi regada. Agora espera, vai crescer. Só que tem uma coisa. Nós lemos o capítulo 20 ou 21 em versículo 8, que nesse período em que Isaac, com 8 dias de vida, Abraão vai fazer o serviço de circuncidar o menino. Só que o texto nos diz que também Abraão faz um banquete. No capítulo 12, versículo 7, Abraão começou fazendo altares. Foram 25 anos de espera. Foram 25 anos Deus dizendo: vai nascer, e nada, vai nascer, e nada. Só que nesses 25 anos, enquanto não nascia, Abraão, aonde chegava, Abraão edificava um altar, porque Abraão foi conhecido pela Bíblia o pai da fé, o homem que mais edificou altar para Deus. A Bíblia diz que ele foi justificado de tanto dar glórias a Deus. Então eu conheço pessoas aqui que têm promessa, mas enquanto a promessa não chega, vai dando glória, vai edificando altares, porque aquele que falou é poderoso. O homem fala e não cumpre, mas Deus fala e a sua palavra não cai por terra. Abraão entendeu: o tempo está passando, mas enquanto o garoto não nasce, vou edificar altar. Enquanto o garoto não nasce, eu vou adorar a Deus. Só que diz a Bíblia que depois que o garoto nasceu, em vez de Abraão edificar altar, ele faz banquete e começa a dar festa. E se você pensa que a festa de Abraão era como uma festa que a gente faz, que tem meia dúzia de bolinha, acabou e todo mundo vai para casa, a festa que Abraão fazia duraria semanas, e não era de vez em quando, era sempre. Então Abraão adotou esse costume de fazer festa desde o dia em que Isaac nasceu. Só que passaram-se aproximadamente 20 anos. Quantos anos eu falei? 20 anos. Perceba que Abraão esperou 25 anos para receber a promessa. Depois que recebe a promessa, ele agora, em vez de continuar edificando altares, ele vai começar a dar banquete. E tem banquete que a gente entra, que a gente acaba se esquecendo de Deus. Eu estou falando aqui de pessoas aqui, para nós. A gente tem que vigiar, porque tem banquete que não é de Deus, ele nos afasta de Deus. Então Abraão agora começa a dar banquete, e Deus, quando olha do céu para a terra, Deus sentiu saudade da fumaça que subia. Deus sentiu saudade da adoração. Você sabia que nesta casa tem alguns aqui que Deus está com saudade da adoração? Você consegue olhar para alguém e falar assim: aí, está com o altar edificado ou só está dando banquete? Porque altar é para Deus, banquete é para nós. Altar é para Deus, banquete é para nós.
Então Abraão ficou 20 anos agora dando só banquete, só pensando nele, é nele, no filho e na galera, é nele, no filho e nos amigos. E Deus olha do céu e fala: está errado, cadê o altar, cadê o banquete? Aí o texto nos diz, no capítulo de número 22, quando no versículo de número 3 em diante: então disse Deus para Abraão: Abraão, e Abraão se levanta de madrugada: eis-me aqui, Senhor, toma o teu filho, o teu único filho. Como assim? E vem para o Moriá, traga ele para mim em sacrifício. Sabe o que é que Deus estava falando para Abraão? Eu estou com saudade de altar. Eu te dei o que você precisa, o que você mais sonhava eu coloquei nas tuas mãos. Mas só que tem pessoas que parece que Deus dá para se estragar. Tem gente que era pobre, dava glória a Deus mais do que todo mundo. Aí Jeová vem, abre a porta, te dá casa, te dá carro, e você vem chutar agora, dizer que não precisa mais. É o que estava acontecendo com Abraão. Eu te dei o filho, você queria o filho, agora você está dando banquete e esqueceu do meu altar. Me dá o teu filho de volta. Eu quero o teu filho, o teu único filho. Vocês estão me entendendo? Por favor, diga amém. Me dá o seu filho, Abraão. Mas Senhor, eu esperei 25 anos. Eu cumpri. Só que depois que ele veio, nunca mais você edificou um altar. E tem pessoas desse jeito. Ele só vem porque aqui Deus abre porta. Ele só vem porque aqui Jeová cura. Mas tem uns que depois que Jeová abre a porta, ele desaparece que nem perna de cobra. Só vê correr, mas não vê a perna. Eu quero o teu filho, Abraão. Mas Senhor, eu quero ele. Tá bom. Abraão levantou de madrugada, preparou o jumento, acordou Isaac, que tinha aproximadamente 20 anos. Falou: meu filho, vamos comigo. Pega o jumento, põe a lei em cima do jumento. Para onde é que nós vai? Para o Moriá. Não é um monte, é uma região montanhosa. Moriá não era um monte, era uma região montanhosa. E eu amo isso daqui, porque está escrito que no terceiro dia, quer ver? Versículo 3: então levantou-se pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento, pegou o moço Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou e foi para o lugar que Deus disse. 4, versículo 4 do 22. E ao terceiro dia, olha o que está escrito lá. E ao terceiro dia, levantou Abraão o quê? O lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão ao seu moço: fique aqui, porque eu e o moço iremos ali adorar. Presta atenção. Abraão chegou numa região montanhosa. E ao terceiro dia, quando ele levantou os olhos, ele não viu somente as montanhas, mas ele viu o lugar do sacrifício. Eu imagino que se é uma região montanhosa, e Abraão está com 120 anos aqui, ele poderia escolher o menor monte, porque nós temos essa tendência, sempre escolher facilidades. Você pensa que para adorar a Deus é fácil? Você está achando que é fácil adorar a Deus como ser um adorador? Por isso que a Bíblia diz que Deus procura o quê? Quem lembra? Opa, Deus procura o quê? Se Ele procura verdadeiro, porque tem falso. Porque os falsos procuram facilidade para adorar a Deus. Você quer adorar Deus do seu jeito, mas não é do seu jeito. Aqui não é a casa da mãe Joana, aqui é do jeito de Deus. Quando Abraão olhou para o monte, ele viu, o texto, ele viu
em meio a tantas montanhas, ele viu, poderia, se fosse opção dele, ele poderia escolher a montanha mais fácil para subir, mas para entregar a Deus o melhor, nunca foi fácil. Tem gente aqui que só Deus sabe como que está a sua vida, mas você rompeu todas as barreiras, e você chegou aqui, e isso daqui pode ter certeza, haverá colheita de Deus para a tua vida, porque a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Se você está chorando para adorar a Deus, meus parabéns, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá o amanhecer. Quando Abraão viu o lugar, chamou o garoto e disse para os servos: fiquem aqui, porque eu e o garoto subiremos. Agora olhe para mim aqui, quem realmente sobe para adorar? O filho perguntou: pai, fala meu filho, eu estou vendo que aqui tem a lenha, eu estou vendo que aqui que o Senhor tem o fogo, mas aonde é que está o cordeiro? Espera aí, no pé do monte jumento não sobe, o jumento vai ficar no pé do monte, o que vai subir agora é só Abraão e Isaque. Então Abraão tira a lenha das costas do jumento e coloca nas costas de Isaque, porque para subir, adorar a Deus de verdade, tem que pagar o preço. Não fica pensando que Deus aceita qualquer tipo de adoração, não aceita não, tem que pagar o preço para entregar o melhor para Ele. Porque culto não começa aqui, pastor, eu sou bem sincero, culto não começa às 7 horas nem 7:30, culto começa na sua casa, a hora que você acorda. Eu não sei o que é que você preparou para trazer aqui hoje, mas a Bíblia diz que agora a lenha está nas costas de Isaque. Isaque falou: pai, em um pouco eu entendo de altar, aqui está a lenha, aqui está o fogo e o cutelo está na sua mão, cadê o cordeiro? Abraão falou: se Deus proverá. Quando Abraão sobe, eles estão subindo, quando eles estão na montanha já, que Abraão prepara tudo, versículo de número 6, e tomou a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, e tomou o fogo e o cutelo. Aí vem o 7, então falou Isaque: pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8 disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Versículo 9: e vieram ao lugar que Deus dissera. Olha o que está escrito aí, você está me acompanhando? E chegaram ao lugar que Deus dissera, e está escrito o que? E edificou Abraão ali um altar para Deus. Olha que interessante. Vocês lembram que eu falei que quando Isaque nasceu, Abraão estava fazendo o que para ele? Banquete. Depois de 20 anos, Deus disse: eu estou com saudade do altar. Deus não queria Isaque, Deus queria o altar em evidência. Pastor, mas por que ele deu então Isaque? Porque ele prometeu que daria Isaque. Só que agora, quando Abraão prepara tudo, versículo 9, deitou o moço sobre o altar em cima. Olha o texto 10. E estendeu a mão, aqui que eu vou entrar. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Já estava proposto no coração de Abraão, já que Deus pediu, eu vou matar. Só que quando ele levanta
o cutelo para imolar o seu filho, 11, o anjo bradou, para Deus. Quando Abraão levanta o cutelo para matar, Deus já falou com ele. Abraão já matou Isaac dentro dele, então não precisa matar o menino mais. Por quê? Porque aquilo que te deixava Isaac vivo, era o motivo de você dar banquete. Mas agora, Abraão, quando levanta o cutelo, Deus já disse: não precisa matar mais. Por quê? Porque o que Deus entregou para Abraão, que era Isaac, aqui dentro já estava morto. E quando nós, escute aqui, quando aquilo que Deus nos dá, nós conseguimos, pastor Elias, matar aqui dentro, tudo que vem por fora é reflexo. Você não vai entender. Deus não precisa matar Isaac, porque o Isaac de Abraão já está morto aqui dentro. Se Abraão tivesse com Isaac vivo aqui dentro, Deus ia falar: pode matar, porque Isaac estava interferindo entre o altar de Deus e o banquete. Tudo que Deus te dá, não seja interferência entre a sua adoração. Se você precisa de um carro, Ele vai te dar. Se você precisa de uma casa, Ele vai te dar. Se você precisa de uma cura, Ele vai te dar. Se você precisa de família, Ele vai te dar. Mas tudo que Ele te der, que não sirva de interferência, para que haja um afastamento entre você e o altar. Porque no dia em que você colocar aquilo que Ele te deu como prioridade, Deus vai dizer: eu quero de volta, eu vou pegar esse carro de volta, eu quero a casa de volta. Mas quando Deus entendeu, Isaac já saiu daqui, Isaac não está preso aqui mais, não precisa matar. Eu quero liberar uma palavra para alguém agora. Se você acredita em profecia, à luz da Bíblia, levante a sua mão, olhe para quem está do seu lado e fale: Isaac não precisa morrer, porque eu não estou apegado a ele. Fala: a sua casa não precisa ser vendida, você não está apegado a ela. O teu carro não precisa ser vendido, você não está apegado a ele. A partir de hoje tem altar. A partir de agora tem altar. A partir de agora tem adoração. Prometa para Deus a partir de hoje: tudo que o Senhor me der, não seja motivo para mim sair do foco. Falta 5 minutos, eu vou pedir para você ficar em pé agora. E olha o que o anjo falou. Mas o anjo bradou e disse do céu: Abraão, não estenda as suas mãos sobre o garoto, nem faça nenhum mal para ele, porquanto agora eu sei que tu temes a Deus. Olha o versículo de número 13. Então levantou Abraão seus olhos, e o que ele olhou? E viu o quê? Opa, o que ele viu? Olha que está interessante, eu amo isso daqui. Preste atenção. Eu li para vocês o 13. Vamos ler direito? Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que ele viu o quê? Espera aí, fale bem alto. Espera aí, que está escrito o que aí? Está escrito o quê? E Abraão falou que Deus ia prover o quê? Lembra na subida? Pai, aqui está o fogo e a lenha, mas aonde é que está o? Só que quando Abraão vai matar o garoto, Deus providenciou o quê? Qual que é a diferença do cordeiro para o carneiro?
obrigado, você está aí, ó. Olha para mim aqui. Cordeiro é filho da ovelha e filho do carneiro. É o bebê carneiro. Enquanto Abraão achou que Deus ia providenciar o cordeiro, Deus preparou o quê? Você não entendeu? Vou explicar agora. O carneiro é mais velho do que o cordeiro. Fazia 20 anos que Abraão não edificava um altar. Se coloca um cordeiro, a carne é mole, o osso é fresco, em meia hora não tem mais nada. Deus estava com tanta saudade do fogo aceso, eu vou mandar um carneiro, porque vai demorar de queimar. Sabe o que é isso? Deus está falando para alguém aqui: o teu culto não vai ser vapt-vupt mais. A partir de hoje, a sua adoração não vai ser vapt-vupt. Eu quero demorar com você, eu quero tempo com você, eu quero semanas com você, eu quero meses com você, eu quero ano com você. Ei, pegue na mão de alguém e fala: eu e você. Eu e você. E Deus não é só um momento, é eternidade, é para sempre, é de janeiro a janeiro. Levante a mão para adorar. Isso. Abraão disse para o moço no pé do monte: eu vou ali e já volto. Jeová disse: já? Você que está dizendo que é já. Eu vou preparar um carneiro, ele vai demorar para queimar. Você está achando que é já? Para esta noite, eu de olho aberto profetizo: hoje, a partir de hoje, alguém aqui, pastor, vai sair de mão dada com Deus. E Deus está dizendo: não vai ser já, vai demorar. Não vai ser ali, vai demorar. A partir de hoje, é você e Deus. Levante a mão mais alto que puder. Enquanto você adora o Senhor, vocês podem cantar. Fique à vontade. Uribicamassúria. Eu vou fazer um apelo antes disso. Espera aí. Tem alguém aqui, olhe para mim agora, que deseja se relacionar com Deus. Não é só meia hora de culto, não é só um final de semana. Quem quer ter relacionamento com Deus hoje? Tem alguém aqui que tem coragem de levantar as mãos? Alguém que estava afastado, parado, ou sem forças para caminhar. Você tem coragem de sair do teu lugar e vir aqui comigo agora? Porque a partir de hoje há um novo crescimento da parte de Deus para a tua vida. A partir de hoje, venha para cá. Isso, sai do teu. Já tem uma jovem, tem mais alguém? Deus está convidando pessoas aqui, não é momento. Fale para quem está do seu lado: com Deus não é momento, é relacionamento. Isso, é relacionamento. E me coma sepe camanturi lahasi, urimi calabaia súria. Quantos desejam mais de Deus aqui agora? Você tem coragem de sair do teu lugar e vir aqui? Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida e para a tua casa. Oh glória, oh glória, oh glória. Isso, sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Deus rodeado de glórias, reis adorado, 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, você pode levantar as mãos? Oh glória! Deixa as lágrimas do seu olho
escorrer, deixe as lágrimas dos teus olhos, deixa ela aqui. Em mim, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem. Abra essa boca e adore ao Senhor agora. Cante se você puder. Cante, eis-me aqui. Fale, estou disponível. Então, aleluia. Glória. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus. Envia-me. Dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos por essas vidas, por essas almas que querem ter um relacionamento com o Senhor de janeiro a janeiro, como foi pregado aqui em cima desse altar. Senhor, ó Pai, que os teus filhos possam ter força para vencer nesse ano de 2026, ó Pai, da mesma forma que estão começando, diante da tua presença. Apaga sobre ele todo pecado, apaga todo mal, Senhor, ó Pai, nessa noite. Nós oramos, ó Pai, em especial por essa vida que está aqui nessa noite. Muda a história, muda o cenário. Assim como o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, muda também, Senhor. Entra agora, Senhor, de uma forma diferente nessa noite, tirando todo espírito de vício, todo mal, toda vergonha, Senhor, ó Pai, nessa noite que caia por terra. Nós declaramos um ano diferente na tua presença, um ano diferente, liberto, curado, no nome do Senhor Jesus. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem
Deus. Aleluias. 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 Hoje é o nosso 10º elo da campanha.